Os lustres de cristal do Teatro Cuvilliés refletiam a luz em milhares de fragmentos nos pisos de parquete polido, enquanto Elisabeth von Brandt descia a larga escadaria, uma cascata de seda preta que se aninhava aos seus ombros como noite líquida. O salão zumbia. Uma orquestra de vozes abafadas, o tilintar de taças de champanhe e o farfalhar discreto de smokings que se endireitavam à vista da CEO da Brandt Biotech. Cada passo dos seus estiletos era um compasso que silenciava as conversas por um instante. Homens ajeitavam as gravatas. Mulheres puxavam os colares de pérolas, como se assim pudessem proteger-se do brilho frio dos seus olhos. Elisabeth von Brandt não era apenas a anfitriã da gala de caridade anual para a pesquisa do cancro, ela era a lei pela qual se regia a elite de Munique. O seu sorriso, preciso como um bisturi, cortava a multidão, e onde quer que pousasse, os olhares baixavam-se. O aroma de trufa branca e lombo de veado assado pairava sobre as mesas, enquanto um quarteto de cordas tecia o air de Bach em suaves laços pela sala. Elisabeth segurava um copo de Riesling Spätlese na mão esquerda, o líquido dourado a brilhar como luz solar líquida. Ela já tinha esvaziado 3 copos, não por prazer, mas por necessidade. As conversas com investidores, que se apertavam como hienas em busca de milhões em financiamento, os falsos elogios de concorrentes que sorriam enquanto procuravam fraquezas, tudo isso a consumia como ácido. O álcool era a sua armadura, a sua couraça líquida. Mas naquela noite, a armadura estava a desmoronar-se mais rapidamente do que o habitual. Na borda do salão, semi-escondido atrás de uma coluna de estuque dourado, estava Lucas Meyer. O seu fato cinzento escuro estava limpo, mas não era novo. As mangas um pouco curtas, os sapatos acabados de engraxar, mas com finos arranhões nas biqueiras. Na mão direita, ele segurava uma garrafa de água de aço inoxidável, sem champanhe, sem cerveja, nem uma gota de álcool. Desde aquela noite chuvosa há 4 anos, quando um motorista bêbado atropelou a sua esposa Ana na rua, o álcool era veneno para ele. Ele bebia água, sempre. Por fim, pela promessa que fizera ao seu filho de 6 anos adormecido, estarei sempre aqui, lúcido e sóbrio. Lucas estava ali apenas porque o convite tinha evento obrigatório no assunto. Como engenheiro de software na gestão intermédia da Brandt Biotech, ele não pertencia à superfície glamourosa, mas sim à maquinaria invisível que funcionava nos bastidores. Tinha planeado ficar 1 hora, acenar educadamente e depois ir para casa de bicicleta, para Finn, que dormia na vizinha Sra. Huber, com o coelho de pano que Ana ainda tinha costurado nos braços. Mas então ele viu-a, Elisabeth. Ela estava no centro de um círculo de homens em fatos feitos à medida, com o 4º copo na mão. O seu riso era demasiado alto, demasiado estridente, cortava a música como uma nota falsa. As suas bochechas estavam a arder, não pela luz das velas, mas pelo álcool. Quando um investidor, um homem corpulento com um colar de ouro, pousou a mão no seu antebraço, ela não se encolheu, mas os seus olhos vacilaram. Uma pequena rachadura na fachada. Lucas viu-o. Ele via sempre essas rachaduras, porque ele próprio era uma. As horas arrastavam-se. A orquestra mudou para uma valsa. Casais rodopiavam pelo parquete. Enquanto Elisabeth pairava de mesa em mesa, cada vez mais rápida, cada vez mais alta. O seu assistente, um jovem nervoso chamado Moritz, tinha desaparecido a certa altura, presumivelmente em pânico devido ao seu humor. O motorista esperava lá fora, mas ninguém se atrevia a dizer a Elisabeth que era hora de ir. Não enquanto ela ainda sorria. Não enquanto ela ainda era Elisabeth von Brandt. Por volta da meia-noite, o salão estava menos cheio. A maioria dos convidados tinha se despedido na noite.
Os últimos investidores apertavam as mãos, os últimos fotógrafos arrumavam as câmaras. Elizabeth estava sozinha no bar, com o quinto copo na mão, os dedos a tremer quase imperceptivelmente. O barman, um senhor mais velho com um bigode grisalho, enchia o copo, embora os seus olhos estivessem preocupados. Lucas já tinha ido buscar o seu casaco. Ele queria ir para casa, mas ao passar pelo bengaleiro, ele viu-a novamente, a agarrar-se ao balcão, os joelhos ligeiramente dobrados, como se o chão estivesse a tremer. Os seus lábios moviam-se, mas as palavras já não saíam claras. Um último convidado, um parceiro de negócios bêbado, riu-se muito alto e passou o braço pela sua cintura. Elizabeth riu também, mas não era um riso. Era um reflexo. Lucas parou. A garrafa de aço inoxidável na sua mão estava fria. Ele desenroscou-a, bebeu um gole, não sentiu sabor a nada. Depois, ele foi. Não para a saída, mas sim para ela. Senhora von Brandt, disse ele calmamente, mas com firmeza. A sua voz cortou o riso do parceiro de negócios como uma faca na seda. É tarde. Posso levá-la para casa? Elizabeth virou a cabeça devagar. Demasiado devagar. Os seus olhos precisaram de um momento para o focar. Meyer, murmurou ela, o seu apelido soando como uma acusação. O senhor bebe água. Um sorriso amargo. Claro, o homem que nunca ri. Eu rio quando há um motivo, disse Lucas calmamente. Hoje não. Venha. O parceiro de negócios tentou protestar, mas um olhar de Lucas, não ameaçador, apenas claro, fê-lo recuar. Elizabeth largou o copo. Ele tombou. Riesling derramou-se sobre o balcão de mogno como ouro líquido. Ela não disse nada. Deixou-se ser guiada por Lucas. Lá fora, o ar estava cortante e frio. A Marienplatz estava deserta. As torres da Frauenkirche erguiam-se negras contra o céu estrelado. A bicicleta de Lucas, uma e-bike robusta com um assento de criança atrás, estava encostada a um poste de luz. Ele ajudou Elizabeth a subir ao porta-bagagens, os saltos a tilintar contra o metal. Ela era mais pesada do que parecia, mas não por causa do peso, por causa da exaustão. Agarre-se, disse ele. Ela pôs os braços à volta da cintura dele, hesitante, como se o toque fosse algo estranho. Lucas pedalou. O motor elétrico zumbiu suavemente, enquanto deslizavam pelas ruelas vazias, passando pela Câmara Municipal, cujos sinos batiam a 1 hora, passando por cafés adormecidos e boutiques fechadas. O vento chicoteava o cabelo de Elizabeth no rosto. Ela fechou os olhos. Em algum lugar, entre o Viktualienmarkt e a ponte Isarbrücke, ela vomitou discretamente na sarjeta. Lucas parou, segurou-lhe o cabelo, entregou-lhe a garrafa de aço inoxidável. Beba, devagar. Ela obedeceu. A água estava fria, clara, não tinha sabor a nada, e a tudo. A viagem continuou, atravessando a Reichenbachbrücke, onde o Isar brilhava por baixo deles como um espelho negro. A cabeça de Elizabeth afundou-se nas costas dele. A sua respiração era quente através do tecido do casaco dele. Lucas sentiu o coração dela a bater, rápido, irregular, humano. O penthouse ficava no último andar de uma torre de vidro, no Englischer Garten. O porteiro reconheceu Elizabeth imediatamente. Queria ajudar, mas Lucas acenou para que não o fizesse. Ele amparou-a no elevador, os saltos arrastando-se sobre o mármore. As portas deslizaram. Uma sala de vidro e aço, móveis saídos de um catálogo de design, a cidade a seus pés como um mar de luzes. Lucas levou-a para o sofá, couro branco, imaculado. Ela afundou-se nele como uma pedra em água profunda. Os seus olhos estavam meio fechados, o rímel borrado. Espere, disse ele. Ele foi para a cozinha. Tudo brilhava, intocado. Encontrou um copo, encheu-o com água da torneira, colocou-o na mesa de centro.
Depois, tirou um post-it do bolso do casaco. Escreveu com a sua caneta: "Beba isto. Amanhã será melhor. Ellie Meyer." Ele colou o bilhete na garrafa de aço inoxidável e colocou-a ao lado. Elizabeth murmurou algo ininteligível. Talvez o nome dele. Talvez um obrigado. Talvez nada. Lucas tirou o cobertor do apoio. Colocou-o sobre ela. A mão dela estremeceu. Agarrou a manga dele. Apenas por um momento. Depois, soltou. Ele saiu. As portas do elevador fecharam-se silenciosamente. Embaixo, no foyer, o porteiro acenou. Não disse nada. Lucas montou na bicicleta, o ar da noite a picar as suas bochechas. Ele pedalou para casa, para Heidhausen, para o pequeno apartamento antigo, onde Finn dormia, com o polegar na boca, o coelho de pano nos braços. Ele cobriu-o. Beijou a testa do filho. Depois, sentou-se à janela da cozinha, a olhar para a escuridão. A garrafa de aço inoxidável estava vazia. Mas algo tinha sido preenchido. Algo que ainda não tinha nome. A manhã irrompeu sobre Munique como um convidado hesitante. Hesitante, porque o sol primeiro tinha de lutar para atravessar um véu de neblina que pairava sobre o Isar. No penthouse de Elisabeth von Brandt, bem acima do Englischer Garten, a primeira luz cinzenta caía pelas janelas do chão, ao teto, e pintava riscas no sofá de couro branco. Elizabeth ainda estava deitada onde Lucas a tinha deixado, a seda preta do vestido amarrotada, uma madeixa do seu cabelo loiro colada à bochecha. A sua cabeça palpitava no ritmo de um martelo pneumático, e quando abriu os olhos, a vista da cidade atingiu-a como um murro. As torres da Frauenkirche a erguerem-se ao longe, os telhados de Schwabing a estenderem-se por baixo dela como um tapete de telhas e chaminés. Ela levantou-se lentamente. O cobertor escorregou dos seus ombros e, por um momento, ela simplesmente ficou sentada ali, com as mãos no colo, a olhar para a mesa de centro. Ali estava a garrafa de aço inoxidável. E ao lado, o copo, ainda cheio, a água agora morna, um anel fino de condensação no fundo. O post-it amarelo estava colado na garrafa, a caligrafia clara e sóbria. Beba isto. Amanhã será melhor. Ellie Meyer. Os dedos de Elizabeth tremeram enquanto ela pegava na garrafa. Ela desenroscou a tampa, cheirou. Nada. Sem perfume, sem aftershave, apenas o metal frio. Ela bebeu. A água não tinha sabor a nada e a tudo. Desceu pela sua garganta. Fria e implacável, e a cada gole a memória voltava. O teatro Cuvilliés, o riso, o copo a tombar, as mãos do investidor que ficaram tempo demais, e depois, Lucas Meyer. A sua voz calma, a sua mão no cotovelo dela, a bicicleta, o vento, o Isar. Ela fechou os olhos. A vergonha ardia mais do que a ressaca. Elisabeth von Brandt, a mulher que encerrava reuniões de conselho com um olhar, que movimentava milhares de milhões sem pestanejar, tinha vomitado na noite anterior nos braços de um engenheiro de software de nível médio. E ele tinha-lhe segurado o cabelo. Ela levantou-se, os saltos a tilintar no parquete, e foi para a casa de banho. O reflexo que a esperava era implacável. Rímel borrado, batom desfeito, o cabelo um caos. Ela abriu a torneira, água fria, e mergulhou o rosto nela. A água estava gelada, mas ajudou. Quando se endireitou, a água pingava do seu queixo, e ela olhou para si mesma, verdadeiramente. Não a CEO, não a marca. Apenas Elizabeth, 38 anos, divorciada, sozinha. O seu telemóvel estava na mesa de cabeceira. 23 chamadas perdidas. Moritz, o seu assistente. O conselho. O departamento de RP. Ela ignorou-os a todos. Em vez disso, ela foi para a cozinha, abriu o frigorífico, vazio, exceto por uma garrafa de champanhe e um frasco de cornichons. Ela fechou a porta novamente. Então, o seu olhar caiu sobre a garrafa de aço inoxidável. Ela pegou nela,
Levou-a para a sala de estar, colocou-a de volta na mesa. Ela tinha de o ver. No escritório da Brunt Biotech, no alto da torre de vidro no Arabella Park, o dia começou como sempre. A recepcionista sorriu profissionalmente, os elevadores zumbiram, os ecrãs cintilavam com dados de cotações e relatórios de pesquisa. Elizabeth chegou às 9h30, mais tarde do que o habitual, mas ninguém se atreveu a comentar. Ela usava um tailleur cor de antracite, o cabelo rigidamente preso para trás, os lábios pálidos. Os seus olhos, no entanto, estavam diferentes. Não nítidos, não frios, apenas despertos. Ela foi diretamente para o seu escritório de canto. As paredes de vidro davam vista para a cidade que se estendia por baixo dela como um tabuleiro de xadrez. Ela fechou as persianas. Depois, pressionou o botão do intercomunicador. Moritz, mande Lucas Mayer ter comigo, imediatamente. A voz de Moritz soou nervosa. Claro, senhora von Brandt. Ele está no quarto andar. Vou buscá-lo. 5 minutos depois, bateram à porta. Lucas entrou, com as mãos atrás das costas. O mesmo fato de ontem, apenas acabado de engomar. Os seus olhos estavam cansados. Ele tinha acordado Finn às 6 horas, feito-lhe o pequeno almoço, levado-o para a creche. Agora, ele estava em frente dela, e o ar na sala parecia ficar mais pesado. Senhora von Brandt, disse ele calmamente. Queria falar comigo? Elizabeth levantou-se. Ela não deu a volta à secretária, como costumava fazer para manter a distância. Ela parou bem em frente dele, tão perto que podia sentir o leve cheiro do seu detergente. Nada caro, apenas limpo. Sente-se, disse ela. Ele hesitou, depois sentou-se. Ela ficou de pé. Devo-lhe um obrigado, começou ela. A sua voz estava baixa, mas clara. E um pedido de desculpa. Lucas levantou uma sobrancelha. Um pedido de desculpa? Por quê? Por não ter sido eu mesma ontem à noite. Por o ter colocado numa situação que foi inadequada. O senhor podia ter ido. Qualquer outra pessoa o teria feito. Ele abanou a cabeça. Eu fiz o que era certo. Nem mais, nem menos. Elizabeth deu um passo mais perto. Para o senhor, talvez. Para mim. Ela parou, procurando as palavras. Para mim, foi mais. O senhor viu-me. Não a CEO, não a marca, a mim, e não desviou o olhar. Lucas ficou em silêncio. Ele olhou para ela, diretamente, sem piscar. Tenho uma pergunta, disse ela finalmente. Por que é que nunca bebe? Em recessões, em festas, é sempre só água. Por quê? Ele respirou fundo. Os seus dedos apertaram os braços da cadeira. A minha mulher, disse ele lentamente. Ana. Ela morreu há 4 anos, um motorista bêbado. Ela estava a caminho de casa, vinda do trabalho. Finn tinha 2 anos. Desde então, ele encolheu os ombros, como se fosse algo insignificante, mas os seus olhos revelavam tudo. Desde então, não bebo mais. Não quero que Finn alguma vez experiencie o que eu experienciei. Que alguém que ele ama não volte para casa porque não estava lúcido. Elizabeth sentiu algo a apertar no seu peito. Ela conhecia a perda. O seu ex-marido, que a tinha deixado quando o diagnóstico da mãe dela chegou, cancro, incurável. Ela tinha dado tudo para salvar a empresa, para impulsionar a pesquisa, e ele a tinha deixado porque ela era demasiado fria. Porque ela não tinha tempo. Porque ela não chorava. Eu entendo isso, disse ela suavemente. Mais do que o senhor pensa. Lucas olhou para ela. E a senhora? Por que bebe? A pergunta apanhou-a desprevenida. Ela virou-se, foi para a janela, olhou para a cidade. Porque é mais fácil, disse ela. Porque acalma as vozes. Os investidores, os conselhos, as memórias. A minha mãe, ela morreu de cancro. Eu fiz tudo para a salvar. E quando não foi suficiente, eu fiz tudo para salvar a empresa. E a certa altura, eu era apenas a empresa.
Ela virou-se. Mas ontem à noite... Ontem à noite eu voltei a ser Elizabeth. E o senhor viu isso. Lucas levantou-se. Eu vi uma filha que tinha medo de estar sozinha. É tudo. Finn, disse ela. Era a primeira vez que ela dizia o nome dele. Que idade tem ele? 6. Ele adora dinossauros. E pão de mel. E pergunta todas as noites se a mamã vê as estrelas no céu. Elizabeth sorriu. Não era um sorriso de CEO. Era genuíno. Eu tenho um projeto, disse ela de repente. Um modelo de IA para a detecção precoce do cancro. É pessoal. Preciso de alguém que entenda o que está em jogo. Não apenas números, não apenas dados, mas pessoas. Lucas olhou para ela. A senhora quer que eu trabalhe nisso? Eu quero que o lidere, comigo. Mas ela hesitou. Eu sei que o senhor tem o Finn. Eu não quero que o sacrifique. Nós vamos encontrar uma solução. Horários flexíveis, teletrabalho, o que for necessário. Ele piscou os olhos. Isso é invulgar. Eu sei. Ela aproximou-se. Mas ontem, o senhor mostrou-me que o invulgar às vezes é o certo. Lucas acenou lentamente. Tenho de falar com o Finn. Ele tem prioridade. Claro? Ela estendeu a mão. Não para um aperto de mão, mas para a garrafa. Ela pegou na garrafa de aço inoxidável da mesa. Estendeu-a para ele. Isto é seu. Ele pegou nela. Os dedos deles tocaram-se, apenas por um momento. Obrigado, disse ele. Não, disse ela. Obrigada eu. Ele saiu. A porta fechou-se silenciosamente atrás dele. Elizabeth ficou parada, a mão ainda no ar, onde a dele tinha estado. Depois, foi para a cozinha. Abriu o armário, encontrou-se um pacote de chá de ervas, camomila, do mercado biológico. Ela ferveu água. Encheu 2 chávenas, uma para si, uma para ele. Quando Lucas voltou 1 hora depois para recolher os documentos do projeto, a chávena estava na sua secretária. Ao lado, um bilhete. Pelo Finn e pelo senhor. E. von Brandt. Ele sorriu. A primeira vez naquele dia. E algures na cidade, do outro lado de Munique, Finn estava sentado na creche a pintar um tiranossauro rex, com um grande coração amarelo. O sol subiu. E algo tinha mudado. Não ruidosamente. Não dramaticamente. Apenas um pouco. Mas o suficiente. As semanas após aquela manhã na torre de vidro deslizaram como o izar na primavera. Rápido. Claro, e com um sussurro suave que só era ouvido por quem estivesse perto o suficiente. Nos corredores da Brandt Biotech, falava-se em voz baixa da mudança. Elizabeth von Brandt, a mulher que costumava encerrar reuniões com um único olhar, agora sentava-se por vezes em silêncio em reuniões, com os olhos fixos em Lucas Meyer, quando ele falava. E ele falava, não alto, não exigente, mas preciso, com números que viviam, com algoritmos que não processavam apenas dados, mas contavam histórias, de pacientes, de crianças, de segundas oportunidades. O projeto Aurora, assim tinha Elizabeth batizado o modelo de IA, em homenagem à deusa romana do amanhecer, tornou-se o coração pulsante da empresa. Deveria detetar o cancro mais cedo do que qualquer sistema anterior, ligando não apenas imagens, mas também dados de vida, nutrição, níveis de estresse e padrões genéticos. Lucas liderava a equipa principal. Trabalhava a partir de casa quando Finn tinha febre. Vinha para o escritório quando o menino estava na creche. Elizabeth tinha mantido a sua palavra. Horários flexíveis, teletrabalho, uma assistente que tratava dos compromissos quando ele não podia. Os outros na equipa sussurravam. Ele conseguiu que ela fizesse o que ele queria. Mas eles não viam Elizabeth sentada sozinha no seu penthouse à noite, em frente ao ecrã, a ler os comentários de Lucas nas linhas de código. Não como chefe, mas como um ser humano que estava a aprender. Uma tarde, quando o céu sobre Munique estava num cinzento leitoso, o telefone de Lucas tocou.
era a creche. Finn tinha 39,8 de febre, gritava pelo pai. Não queria ser consolado. Lucas largou tudo. Uma apresentação para investidores que devia começar em 1 hora. Ele agarrou a sua mochila, a garrafa de aço inoxidável e correu para o elevador. No quarto andar, ele encontrou Elizabeth, que estava a sair do seu escritório com pastas debaixo do braço. Finn, disse ele apenas. Uma palavra. Mas foi o suficiente. Ela acenou. Vai, eu assumo a apresentação. Ele quis protestar. É o seu projeto, os seus investidores. Mas ela levantou a mão. Vai, repetiu ela. As crianças não esperam. Ele foi. A apresentação correu bem. Elizabeth falou com a antiga nitidez, mas, entretanto, o seu olhar desviava-se repetidamente para a cadeira vazia ao seu lado, onde Lucas se teria sentado. Quando um investidor perguntou: "Onde está o seu gênio da tecnologia?", ela respondeu: "Com o filho dele. É onde ele deve estar." O investidor riu. Pensou que era uma piada. Elizabeth não riu. À noite, ela estava em frente ao hospital pediátrico em Schwabing. Ela tinha mandado Moritz comprar um enorme dinossauro de pelúcia, um triceratops verde com chifres macios, e um saco de pão de mel, fresco do Viktualienmarkt. Ela tinha-o feito ela própria, na sua cozinha, às 3 da manhã, porque ela não conseguia dormir. Porque estava a pensar no Finn, no Lucas, nela mesma. Ela bateu à porta do quarto 312. Lucas abriu. Ele parecia que não dormia há dias. Barba por fazer, cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Finn estava na cama, pálido, mas acordado, a pequena mão agarrada ao coelho de pano. "Elizabeth?", perguntou Lucas, suavemente. Eu trouxe algo." Ela levantou o saco. "E ele?" Ela mostrou o dinossauro. Os olhos de Finn brilharam. "Um triceratops", sussurrou ele roucamente. "Pai, olha!" Lucas deu um passo para o lado. Elizabeth entrou. Ela sentou-se na beira da cama, com cuidado, como se pudesse quebrar. Finn agarrou o dinossauro, apertou-o contra si. Depois, ele viu o pão de mel. "Foste tu que fizeste?", perguntou ele. Elizabeth acenou. "Com canela e mel, como a minha mãe costumava fazer." Finn deu uma dentada. Migalhas caíram no cobertor. "São melhores do que os da loja", disse ele de boca cheia. Lucas estava na janela, com os braços cruzados. Ele não disse nada. Mas os seus olhos diziam tudo. Mais tarde, quando Finn adormeceu, com o triceratops nos braços, eles sentaram-se no corredor em cadeiras de plástico duras. As luzes de neon zumbiam. Algures, uma criança chorava. Elizabeth segurava uma chávena de café de máquina nas mãos, embora o odiasse. "Eu quase te despedi", disse ela de repente. Lucas olhou para ela. "Quando?" "Na semana passada. Tu falhaste o prazo, por causa da consulta do médico do Finn." Ele acenou. "Eu sei. Eu estava zangada. Não contigo, comigo. Porque eu não percebia o quão importante isso era. Que nem tudo se pode controlar." Lucas sorriu fracamente. "Tu aprendes depressa." Ela olhou para ele. "Eu quero que continues como gerente de projeto, mas com um novo contrato, horas flexíveis, subsídio de creche e..." Ela hesitou. "E se quiseres, podes trazer o Finn para o escritório. Há uma sala de jogos no rés do chão. Eu vou mandar prepará-la." Lucas piscou os olhos. "Isso é muito." "Não o suficiente", disse ela. "Não pelo que me deste." Ele ficou em silêncio. Então, "Sabes o que o Finn disse hoje, quando ele estava com febre?" Ele chorou e disse: "Eu não quero que o papá fique triste como a mamã." Elizabeth sentiu a garganta apertar. "E o que disseste?" "Que o papá não está triste. Que o papá tem alguém que o ajuda. Tu." Ela olhou para ele. Por muito tempo. Depois, ela levantou-se, foi para a janela, olhou para as luzes da cidade.
Eu não sou boa nisso, disse ela suavemente. A ajudar pessoas. Eu sou boa a controlar coisas. Mas tu fazes isso facilmente. Sem perguntar, sem esperar. Lucas parou ao lado dela. Porque eu sei como é sentir que não há ninguém lá. Ela virou-se para ele. Eu quero aprender, contigo. Ele sorriu. Então começa com algo pequeno. Vem conosco amanhã ao Englischergarten. Finn quer soltar papagaios. Ele fez um sozinho, com sacos de lixo e varetas de madeira. Elizabeth riu. Um riso genuíno. Eu nunca soltei um papagaio. Então está na hora. No sábado seguinte, eles estavam no grande relvado do Englischergarten. O vento estava forte, as nuvens corriam pelo céu. Finn corria à frente, o papagaio caseiro a esvoaçar atrás dele como um pássaro bêbado. Lucas segurava o cordel, mostrava a Elizabeth como enrolar, como correr, como soltar. Não penses, disse ele. Sente. Ela correu. O tailleur, trocado por jeans e tênis, o cabelo solto, as bochechas vermelhas pelo vento. O papagaio subiu. Mais alto, até se tornar um pontinho minúsculo no céu. Finn exultou. Lucas exultou. Elizabeth ficou parada ali, com as mãos nos bolsos, e chorou. Não alto. Apenas 2 lágrimas que escorreram pelas suas bochechas e desapareceram no vento. Mais tarde, eles sentaram-se num cobertor, a comer pão de mel, a beber Apfelschorle, da garrafa de aço inoxidável de Lucas. Finn adormeceu, a cabeça no colo de Elizabeth. Ela afagou o cabelo dele. Lucas olhou para ela. Tu és boa nisto, disse ele. Em quê? Em ser mãe, mesmo que não sejas. Ela olhou para ele. Eu quero aprender. Contigo e com ele. Ele meteu a mão no bolso, tirou uma pequena pulseira de couro. Gravado nela. Para Finn. Para ti, disse ele. Para te lembrares que não se trata de números, não se trata de poder, mas sim dele. Ela pegou nela. Os seus dedos tremeram. Depois, atou-a ao seu pulso, ao lado do seu relógio caro. Não combinava. E, no entanto, combinava perfeitamente. À noite, quando ela levou Finn para casa, para o pequeno apartamento antigo de Lucas, em Heidhausen, que cheirava a madeira e desenhos de crianças, ela parou à porta. Eu tenho medo, disse ela. Do quê? De estragar tudo outra vez, de querer demais, de dar de menos. Lucas olhou para ela. Então, falo devagar, passo a passo, como soltar um papagaio. Ela acenou. Depois, inclinou-se e beijou Finn na testa. O menino murmurou no sono. Quando ela estava a sair, virou-se mais uma vez. Lucas? Sim? Obrigada. Por tudo, ele sorriu. Vemo-nos segunda-feira, na sala de jogos. Ela saiu. A porta fechou-se suavemente. No elevador, ela encostou-se à parede, com a pulseira no pulso. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu sozinha. Nunca mais. Outubro chegou a Munique como um rufar de tambores bávaro. Folhas douradas rodopiavam sobre o Theresienwiese. O cheiro a amêndoas torradas, e Handel fresco pairava pesado no ar. E as primeiras canecas de cerveja soavam como sinos já no início da tarde. Oktoberfest. Para a maioria dos muniquenses, era a festa das festas. Um batimento cardíaco coletivo de Lederhosen, Dirndl e Oans, Zwoa, Gzufa. 1, 2, bebe. Para Elisabeth von Brandt, tinha sido até agora um compromisso de RP. Fotos com patrocinadores, uma breve aparição na tenda Keffer, e depois sair. Este ano, no entanto, ela tinha aceitado. Não por obrigação, mas porque Finn tinha perguntado. Vens conosco, Elizabeth. O papá diz que há um papagaio gigante a voar lá. Lucas tinha rido quando Finn usou o nome errado para a gôndola da roda gigante. Mas Elizabeth tinha acenado. Claro que vou. E assim estavam eles os três, em frente ao portão de entrada. Finn, num minúsculo conjunto de Lederhosen que Elizabeth tinha comprado secretamente
na Trachten Angermayer. Lucas, em jeans e uma camisa xadrez, a garrafa de aço inoxidável no cinto. E Elizabeth, pela primeira vez na sua vida, num dirndl. Não uma peça de designer, não feito à medida. Um simples, azul com um avental branco que ela tinha encontrado no Viktualienmarkt. Ela sentia-se nua e viva. Finn correu à frente com a mão na dela, a outra na de Lucas. A multidão separava-se como que por magia, não porque ela fosse a CEO, mas porque um menino de 6 anos com olhos brilhantes simplesmente irradiava através de tudo. Eles comeram algodão doce, que se colava aos dedos de Finn como teias de aranha cor-de-rosa. Andaram no carrossel. Finn gritou de alegria. Elizabeth gritou como uma adolescente. Lucas segurou a câmera e filmou com um sorriso que iluminava os seus olhos. Mas quando o crepúsculo chegou, quando as luzes de fadas se acenderam sobre as tendas de cerveja e as bandas de metais entoaram Ein Prosit, Elizabeth sentiu-o novamente, a velha dor no peito. Os ruídos ficaram mais altos, as pessoas mais densas, as canecas de cerveja mais pesadas. Um patrocinador descobriu-a, convidou-a para a sua mesa. Senhora von Brandt, uma cerveja pela pesquisa. Ela queria recusar, mas Finn estava no carrossel de correntes com Lucas e a cortesia venceu. Uma caneca, depois outra. Depois, uma dose de schnapps, apenas uma pequena pela saúde. O mundo inclinou-se. Quando Lucas voltou com Finn, ele encontrou-a na tenda Schottenhamel, a rir demasiado alto, as bochechas coradas, os olhos vidrados. Finn puxou a mão dele. Pai, a Elizabeth está a dançar no banco. O estômago de Lucas encolheu. Ele conhecia aquela dança. Ele conhecia o Finn. Ele levantou Finn, pô-lo nos ombros. Vamos para casa, amigão. Mas Finn abanou a cabeça. Eu quero levar a Elizabeth. Lucas abriu caminho pela multidão. A chuva tinha começado. Uma chuva de outubro fria e cortante que encharcava os chapéus de pena e escurecia os lederhosen. Elizabeth estava lá fora, o dirndl encharcado, o avental amarrotado, o cabelo colado ao rosto. Ela agarrava-se a um poste de luz, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Elizabeth, disse Lucas suavemente. Ela virou-se, lágrimas misturadas com chuva. Eu estraguei tudo outra vez, sussurrou ela. Eu queria ser forte, pelo Finn, por ti. E agora? A sua voz falhou. Finn escorregou dos ombros de Lucas, correu até ela, abraçou as suas pernas. Elizabeth, tu estás molhada. Anda, vamos para debaixo do telhado. Lucas aproximou-se. Ele tirou a sua velha jaqueta de couro, colocou-a sobre os ombros dela. Era demasiado grande. Cheirava a ele, a café, a desenhos de crianças, a casa. Elizabeth apertou-a contra si. Eu tenho medo, disse ela. A sua voz era quase inaudível por cima da chuva. De que eu serei sempre aquela que estraga tudo. De que nunca serei suficiente. Nem para a empresa. Nem para o Finn. Nem para... Ela olhou para ele. Nem para ti. Lucas pegou no rosto dela com as 2 mãos. A chuva pingava dos seus cílios. Tu és suficiente, disse ele. Tu és mais do que suficiente. Tu és a mulher que assa pão de mel à noite, porque um menino gosta dele. A mulher que está a aprender a soltar papagaios. A mulher que me mostrou que posso amar novamente. Finn puxou o dirndl de Elizabeth. Eu amo-te, Elizabeth. Mesmo que às vezes sejas estúpida. Ela riu. Um riso molhado, genuíno. Depois, ela ajoelhou-se, puxou Finn para si, beijou a testa molhada dele. Eu também te amo, pequeno soltador de papagaios. Lucas ajoelhou-se ao lado dela. A chuva caía sobre eles, mas nenhum se moveu. Eu amo-te, disse ele. Simplesmente. Desde a primeira noite, desde a bicicleta, desde a água. Elizabeth olhou para ele. As luzes da Wiesn Oktoberfest refletiam-se nos seus olhos, vermelho, amarelo, azul. Eu também te amo, sussurrou ela.
E eu tenho medo, mas eu quero tentar. Contigo e com ele. Finn guinchou. Beija-a, pai. Lucas riu. E então ele beijou-a. No meio da chuva. No meio do Theresienwiese. Entre canecas de cerveja e algodão doce. Entre o passado e o futuro. O beijo tinha sabor a chuva, a pão de mel, a esperança. Mais tarde, quando estavam debaixo do toldo da roda gigante, Finn, adormecido nos braços de Lucas, Elizabeth tirou um pedaço de papel dobrado da bolsa do seu dirndl. Estava molhado, mas a tinta aguentou. Finn Stiftung, Fundação Finn, leu ela em voz alta. Uma fundação para a pesquisa do cancro infantil. Com o teu nome, Finn, e com tudo o que eu tenho. Lucas olhou para ela. Isso é enorme. Não é enorme o suficiente, disse ela. Mas é um começo. Finn murmurou no sono. Papagaio. 3 semanas depois. A creche Sonnenschein, raios de sol, em Heidhausen. Finn estava em frente ao portão. O pequeno Lederhosen bem passado a ferro. A mochila com autocolantes de dinossauro. Elizabeth ajoelhou-se em frente dele, atou-lhe os atacadores, lentamente, cuidadosamente, como Lucas lhe tinha ensinado. Ainda te lembras do que eu te disse? Perguntou ela. Finn acenou. Se caíres, levanta-te outra vez. Com amigos. Exatamente. Ela acariciou a bochecha dele. E hoje tens a mim e o papá. E toda a Fundação Finn. Lucas estava ao lado, com a garrafa de aço inoxidável na mão. Ele sorriu. Pronto, amigão. Finn correu. Elizabeth levantou-se. Limpou uma lágrima que ela não queria esconder. Lucas pegou na mão dela. Às vezes, disse ele suavemente, é preciso cair primeiro para aprender a ficar de pé junto. Ela acenou. E às vezes, disse ela, só precisas de alguém que te segure o cabelo quando vomitas. Eles riram. Finn virou-se, acenou. O sol brilhava através das árvores, pintando riscas douradas no passeio. E algures, muito alto, voava um papagaio invisível. Caros telespectadores, onde quer que estejam, em Berlim, Hamburgo, Viena ou do outro lado do mundo, de onde estão a assistir a esta história? Partilhem nos comentários o momento em que um pequeno gesto de bondade mudou a vossa vida. Um obrigado, um ouvido atento, um copo de água à noite. Subscrevam agora para não perderem nenhuma destas histórias sobre segundas oportunidades, porque às vezes tudo começa com uma única gota, um brinde, à vida, ao amor, ao fim.